Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa interpretação e leitura da Bíblia? Como está o seu dia hoje? Espero que vá bem. Nesse episódio chegaremos nos últimos dois capítulos do livro de 1 Reis. Então, para iniciar o episódio de hoje, vamos fazer algumas reflexões bem breves dos capítulos do episódio anterior, que foi 1 Reis, capítulo 16 ao capítulo 20. O que nós podemos ver nesses capítulos que relata, não só nesses do último episódio, mas que vem contando do livro de 1 Reis, é a desobediência e as iniquidades, que sejam as transgressões, as maldades que os reis, posteriormente a Salomão, estavam fazendo em relação os mandamentos e as instruções de Deus. Então isso trouxe muitos problemas para o reinado, para Israel, para os reis em geral, né? E aí um ponto interessante nesses 5 últimos capítulos foi a história de Elias, onde nós vemos diversos fatos acontecendo, né? O alimento com os corvos, que ele trouxe a alma do menino de volta do filho da viúva, que ele se encontrou com Acabe. E que nós vimos que Elias, ele realmente segue as instruções de Deus. Então, isso nos traz uma reflexão muito importante, que escutar a voz de Deus e obedecer é muito importante. Então, vem a pergunta novamente: como você escuta a voz de Deus? Por isso, acho que em nenhum dos episódios eu falei, gostaria de incentivar. Faça uma oração. Ah, mas eu não sei fazer oração. Fala com você mesmo olhando no espelho. Peça entendimento e sabedoria, que foi o que Salomão pediu, e veja por si só. Então, nós vemos que a história de Elias relata o quanto ele é obediente a Deus. E quando Deus pede para Elias fazer as coisas, ou seja, quando Deus dá a instrução de fazer algo, aquilo que nós vamos precisar, ou que precisamos que aconteça, ou que vai acontecer, já está tudo preparado. Então, quando Deus fala, é só ter coragem de fazer, né? Porque não é falar, não é pensar, mas o que traz os resultados e as consequências para as coisas que nós desejamos é o agir. Então, fazer, faça. Um exemplo: quero emagrecer, atividade física. Eu quero passar no vestibular, estuda. Quero passar no concurso, estuda. Então, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Trabalha, estuda, obtém informação, conhecimento. Tá vendo que é o fazer, fazendo pouco aos poucos, que as coisas vão se moldando conforme você vai fazendo. Por quê? Tem um detalhe muito importante. Nesta parte da Bíblia ainda, Deus ele não é conhecido como um pai, mas ele é o Senhor dos Exércitos. A gente vai ver mais para frente na Bíblia, lá para o final do Velho Testamento, o motivo na qual podemos ver Deus como um pai. Ainda ele não é um pai, ele é um senhor, ele é o dono da bagaça toda. Ponto. Então, fica essas reflexões aí para vocês. E hoje vamos finalizar a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 21 e 22. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas poderem ler, interpretar a Bíblia e compartilhar também os seus pensamentos, reflexões e conhecimentos. E vamos lá. Respira. Livro de 1 Reis, capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o de israelita, uma vinha que de Israel estava junto ao palácio de Acabe,
rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha é ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o israelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o israelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele lhe disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o seu coração. Eu te darei a vinha de Nabote o israelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e os selou com seu sinete. E os mandou a cartas aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam em Nabote. E escreveu as cartas dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e traze-o fora, e o apedrejo para que morra. Oi! Retornando, e grande defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara. Conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram, apregoaram um jejum, e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezebel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, a qual ele te recusou por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para o possuir. Deus manda Elias ameaçar a Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que esta vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo assim: Diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão o sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já ameaçaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já vendeste que fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posterioridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasá, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Israel. Aquele que acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora com Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava.
e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, as quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou seus vestidos e cobriu a sua carne de saco, e jejuou e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Ou seja, olha o que uma mulher fez com o rei, a mulher do rei. Então, você, mulher, ajude e não prejudique o seu marido. E você, marido, ajude e não prejudique sua mulher. Uma mulher tem a capacidade de estragar a vida de um homem. Também um homem tem a capacidade de estragar a vida de uma mulher. Então, fazer as escolhas de quem você quer para a sua vida e os princípios e valores é muito importante. Não sei o que de interpretação da Bíblia, tá? Então vamos lá, capítulo 22. Acabe faz aliança com Josafá, e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Remote de Gileade é nosso. Nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. Então disse Josafá: Irás tu comigo a peleja a Remote de Gileade? E disse Josafá: O rei de Israel serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Remote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sabe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Imla. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaias, filho de Imla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Ana, fez para si um chifre de ferro, e disse assim: Diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até que todos os consumir. E todos os profetas profetizaram, assim dizendo: Sobe a Ramote a de Gileade e prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamado Micaias falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale bem. Porém, Micaias disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel, disse, pelos montes como as ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele e ouve, pois a palavra do Senhor: Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele.
e a tua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em remote de Gileade? E um dizia desta maneira, de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás? Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaias no queixo e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaias e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão da angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaias: Se tu voltaste em paz, o Senhor não te tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos, a guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a remote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus vestidos, disfarça-se, pois o rei de Israel o entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo o chefe dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem enteçou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as civelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. Levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra do Senhor tinha dito. Quanto aos mais do sucesso de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Josafá e sua morte. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E o rei Josafá, na cidade de 35 anos, era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili, e andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais do sucesso de Josafá e o poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei, e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber.
Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Roboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e serviu Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Bom, chegamos ao final do livro de 1 Reis. Espero que você tenha gostado, entendido a leitura. Iremos retornar com uma nova reflexão desses 2 últimos capítulos. E no próximo episódio daremos início ao livro de 2 Reis. Estamos, bem dizer aí, acho que no 12º livro da Bíblia, indo para o 13º, mas enfim, o importante é continuarmos prosseguindo, sempre isso é importante. Não importa o quão lento possa parecer, só não podemos parar, é sempre continuar seguindo em frente, que uma hora chegamos no nosso destino. Agradeço a sua audiência. Lembre-se de curtir o vídeo, comentar e compartilhar, deixar suas ideias. Vejo você numa próxima. Até mais!